Então, galera, diretamente de Miguel Pereira, vamos falar aí com o nosso futurista, design de experiência. É um cara que eu tenho, assim, tenho muito orgulho aí de ser amigo dele. É um cara que pensa de maneira diferente, é um cara original, que vai falar sobre design de rituais. Então, uma salva de palmas aí em casa, bate palma aí em casa para Alan Melo. Entra aí, Alan. Oi, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Acho que sim. Também acho que sim. Gente, só no backstage aqui eu já caí umas 5 vezes. Miguel Pereira não tem fama de ter uma boa conexão. Mas vamos lá, vamos tentar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Um segundinho. Estão vendo aí? Então, né? Beleza. Então, gente, antes de tudo, bem-vindos à 10ª edição do Design Thinking em Rio, que não é, dessa vez não está só no Rio, né? A gente agora está podendo fazer streaming para todo o Brasil, para todo mundo, né? Que bom, né? É a primeira vez que eu estou fazendo assim virtual também. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da presencialidade, da fisicalidade. Gosto de abraçar as pessoas, gosto de tocar, gosto de falar, olhando nos olhos. E então, para mim, isso também é uma novidade, uma nova experiência. Mas a situação atual, afinal de contas, nos colocou nessa condição e a gente está aí para testar o que o mundo está nos oferecendo de possibilidade. Então, para quem provavelmente já me viu, né, antes no Detém em Rio, eu já falei antes sobre especular para descolonizar futuros, falei um pouco sobre design de futuros, que é um dos temas pelo qual eu dou aula. Eu faço muito um trabalho ferramental com design de futuros para traçar estratégias e falar de design especulativo. Mas isso é assunto para outra live, tá? Hoje a gente vai falar sobre design de rituais. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Melo, sou designer de experiências há 5 anos. Comecei trabalhando com design de experiência nesse lugar aqui, Museu da Manhã, na época da sua fundação. Eu estava na equipe fundadora, fui acho que funcionário número 25, se não me engano, e lá dentro eu trabalhava no laboratório de atividades do amanhã, junto com mais 4 pessoas incríveis, e lá a gente fazia as próprias exposições temporárias, fazia as próprias atividades, fazia os próprios programas lá, e eu era o designer de experiências do laboratório, para as atividades, para as exposições. Então, tá aí algumas das coisas que eu cheguei a fazer lá, desde eventos de arte digital, dei palestras sobre turismo e também fiz exposições. Tem algumas fotinhos aí de protótipos também. E atualmente eu dou aulas para empreendedorismo criativo, principalmente para artesãos, para quem trabalha na indústria criativa. Dou aulas também de prototipação e, como eu falei, design de futuros. Tudo muito ferramental, tudo muito prático, né? Não é aquela aula falada só eu passando conhecimento, né? Botando realmente todo mundo a mão na massa e terminando a aula com alguma coisa tangível, um plano, sabe? Um protótipo, alguma coisa no ar. E, além disso, eu tenho uma empresa chamada Evoke Futures. Essa empresa, ela é hoje a host brasileira da escola dinamarquesa Caos Pilot, no programa de Experience Design. Ou seja, eles oferecem um curso de design de experiência para o mundo inteiro, e eu sou a pessoa do qual eles confiam para fazer o design de experiência do curso de design de experiência aqui no Brasil. E, além disso, também tem a Bespoke, que também trabalha com design de futuros, também ajuda a trazer isso para o Brasil. E, de pouco a pouco, a gente vai trazendo mais gente para cá para a gente importar esse conhecimento e nacionalizar isso, e a gente também poder trocar com o mundo, fazer parte dessa comunidade global, trocando com o mundo os nossos conhecimentos, os nossos saberes também. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de um campo um pouco restrito do Experience Design, que é essa parte do Ritual Design. O Ritual Design, ele vem no momento, eu entendo que esse assunto tenha chamado a atenção, eu coloquei algumas sugestões de assuntos que eu poderia falar e o pessoal optou por esse,
E eu acho que tem tudo a ver também com o momento que a gente está passando agora, que a gente está passando por uma transição, né? A gente está tendo esse distanciamento social, não por vontade, né? Mas a gente, em comum, estamos passando por esse momento de transição. Então é mais fácil a gente compartilhar essas experiências um com o outro e aprender um com o outro nessa experiência. E ritual design tem tudo a ver com momentos de transição. Ela surgiu principalmente do intuito de entender como é que você cria mais valor para esses momentos de transição. E é importante a gente começar, antes de começar a falar sobre ritual design, começar a explicar que existe uma diferença muito básica entre o que é ritual e o que é um hábito. Ritual, a gente tem algumas pequenas coisas que a gente faz, que a gente acrescenta, que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia, que tornam esse hábito um ritual. E eu vou explicar um pouco isso mais a fundo agora. Vamos lá. A definição de rituais, primeiro, para começar, é que são ações que uma pessoa ou um grupo fazem repetidamente, seguindo algum padrão ou script, e no qual são atribuídos algum tipo de simbolismo e propósito. Essa descrição ela foi falada pelo, eu não consigo pronunciar o nome dele, Kurzak Ozenick, e pela Margaret Hagan. Eles têm esse lugar, esse espaço que se chama Ritual Design Lab, e eles dão aulas lá no Stanford D-School sobre Ritual Design. Então, o campo ele emergiu, ele já existe há muito tempo, mas ele emergiu principalmente por conta desses dois, e eles têm alguns trabalhos nesse assunto. Eu vou deixar depois algumas referências para vocês lerem, se vocês se interessarem. Mas eu gosto de usar muito a referência deles porque eles são muito práticos e trazem isso muito para o nosso dia a dia e para o nosso dia a dia de trabalho. Eles até lançaram um livro chamado Rituals for Work, não sei se vocês conseguem ver aí, que eles têm exemplos muito práticos sobre isso. Esse é um campo que ele é muito teórico, porque ele tenta entender muito o que está por trás, né, da criação dos simbolismos e das emoções e das atribuições de propósito que nós temos. Então ele pode ser muito profundo, mas eles tentam trazer isso de uma forma muito prática. Mas voltando sobre esse fato do ritual e do hábito, eu botei o exemplo aqui, o café, porque se você pegar esse exemplo do simbolismo e do propósito, quando a gente vai servir um café, quando a gente vai tomar um café de manhã, a gente pode simplesmente acordar meio sonolento, meio sem a intenção de mudar alguma coisa na sua rotina, a não ser injetar um pouco de cafeína e apertar o botão ou fazer algumas coisas ali acontecerem para tomar o café, e você simplesmente toma o café. Isso é só uma questão, é só um detalhe no seu hábito de acordar, de ir para o trabalho. Como é tão habitual quanto escovar os dentes. Você não atribui um propósito maior ao fato de tomar um café, assim como você também não atribui ao fato de escovar os dentes. Você está ali sendo muito funcional, muito prático. Vou tomar um café para dar uma acordada, não sei o que, vou partir para o trabalho. Ok. Mas como é que você torna isso um ritual? Qual é a diferença do fato desse café da manhã habitual se tornar um ritual? O ritual, ele quando você embute esse simbolismo e esse propósito, é quando você decide, vamos dizer assim, ao mercado, antes de tudo, comprar aquele pó especial. Comprou aquele pó de café que, sei lá, veio de onde, você acha muito especial, e você decide que aquele pó de café ele só vai servir para te ativar, aguçar seus sentidos para um momento especial, ou talvez para um grupo. Talvez quando você receber pessoas, talvez quando você tiver num dia especial. E aí, quando a gente vai fazer esse ritual do café, e desse café, você sabe bem, a gente pega aquela xícara que você sabe que ela está selecionada para aquilo ali. Se você não tiver a xícara, você vai ter outros elementos que você sabe que podem atribuir algum valor simbólico a mais para aquilo ali. A xícara é um exemplo muito comum, porque é muito comum a gente ter quem é casado, principalmente, tem as suas xícaras para receber visita, né? E não é nessas xícaras que a gente toma o café do dia a dia. Então, no ritual, a gente usa essas xícaras,
a gente faz o café de um jeito mais calmo ou mais atencioso, prestando atenção para não errar, prestando atenção para, sei lá, puxar os maiores aromas ali. E no final das contas, quando você está apreciando o café, quando você está tomando café, o café, ele é só e nesse caso aqui que a gente está mostrando, né, ele é só um artefato simbólico para alguma coisa a mais que você está criando ali. Que pode ser estreitando uma relação, recebendo alguém bem, ou ativando seus sentidos para um trabalho importante. Então, essa é a diferença essencial entre você fazer café como um ritual ou sendo habitual. Habitual, você vai fazer o café, vai ligar a cafeteira, vai tomar de qualquer jeito e tá bom. Então, vamos lá. O design... Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque o design de ritual ele é essencial para a gente entender e criar essas mudanças de comportamento. Porque eles acrescentam esses pequenos detalhes, esses pequenos significados no nosso dia a dia. E a gente cria ritual o tempo inteiro na nossa vida. Eu coloquei aí no desenho até o exemplo do journal. Cara, isso é um dos rituais que o pessoal mais costuma fazer, que é de você planejar o início de dia ou no final do dia e você ir anotando as coisas. Isso é um ritual. Você está colocando, você está escrevendo ali e tendo registrado para depois, em algum tempo, você olhar aquilo dali. E não é só uma admiração funcional de você ter aquilo dali como um registro do que você fez. Mas o journal, por exemplo, você vai registrando os dias, depois você fecha o mês, você tem uma questão de ciclos aí e de conclusões que se torna muito mais poderoso do que a simples funcionalidade de te dar um registro de tarefas que você precisa fazer. E para vocês entenderem o poder dos rituais, a gente consegue utilizar rituais, principalmente para mudanças e adaptações, que é esse período que a gente está vivendo, afinal de contas, é muito importante a gente começar a olhar esses rituais que a gente tinha. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Vamos falar sobre esses detalhes aqui. Vamos lá. Primeiro, mudanças e adaptações, que ele tem muito a ver com, por exemplo, você começar um novo emprego, ou se uma empresa foi adquirida por outra, ou se uma empresa está fechando, se você está encerrando um ciclo numa empresa, ou se você está casando. Isso são rituais de mudanças ou de adaptações. Então, você usa rituais para isso. Você pode usar rituais também para criatividade, para inovação, para aguçar os seus sentidos, para ter mais ideias, para ter mais visões. Para quem já participou de sessões de facilitação, está acostumado a ter algumas brincadeiras, assim, de, sei lá, tipo, desenhar a pessoa sem poder olhar para o papel. Isso é um ritual de aguçar os sentidos, de trazer mais criatividade, de fazer aquele bonding, né, com outra pessoa, de você humanizar o grupo. Então, tem essa parte da criatividade e tem também o do senso de comunidade, esse exemplo que eu dei, que é também um ritual, é uma das funções do ritual, o senso de comunidade. E afinal de contas, as igrejas, elas promovem muito isso, essa coisa do senso de comunidade. Os pequenos encontros, por exemplo, de academia, de esses grupos, assim, que no trabalho a gente vê isso também, né? Algumas empresas promovem esses pequenos encontros fora do horário, a própria empresa promove, ou o próprio grupo, né? Aquela microcomunidade, a equipe, faz esses pequenos rituais de ir para um bar, sabe, toda quinta-feira. Isso é um ritual, isso se torna um ritual a partir do momento que o motivo não é o pessoal ir beber, é o pessoal desopilar o fígado mesmo e falar mal de algumas coisas que estão acontecendo que estão erradas. Isso é um ritual. A gente usa esses rituais rotineiramente. Rituais também são utilizados para conflitos e para resiliência. Afinal de contas, a gente tem momentos de tensão entre equipes, por exemplo. É muito importante você utilizar esses pequenos rituais para você fazer uma reconciliação, para você fazer uma mediação entre, sabe, duas empresas ou duas pessoas que estão em conflito. Você promover esse espaço, você criar esse espaço ser de alguma forma roteirizado, ritualizado, ele cria essa sensação de que você está ali
para resolver o problema, entende? Então você não é só a presença na sala, não é só o lugar, são as pessoas que estão ali, que estão se reunindo naquele momento, embutidos desse propósito e desse significado de querer resolver um conflito. Então, isso é que torna esse momento, esse encontro, um ritual. E também tem rituais para melhorar a performance, ou para você melhorar o flow do seu trabalho. Isso é muito utilizado, por exemplo, por atletas. Antes deles entrarem em competição, é muito comum os atletas olímpicos, por exemplo, terem rituais na hora anterior e na hora posterior às competições. Um dos exemplos mais clássicos que eu posso dizer para vocês, e com certeza vocês já viram isso, até em filmes, por exemplo, aquelas equipes de futebol americano, que o pessoal no banheiro, né, bota a mão, e aí na hora de sair, além disso, na hora de sair, tem uma placa em cima no corredor, indo pro gramado, indo pro estádio, indo para a parte pública. Geralmente tem alguma placa, alguma coisa, do tipo assim, gol, não sei o que lá, gol, vai o time, sabe? Uma placa de incentivo, e todo mundo bate naquela placa. Então, o bater da placa, ele tem a ver com uma coisa de você resgatar os espíritos, resgatar a coragem, a bravura de quem jogou antes, sabe? Dos atletas que já passaram por ali, você entrar e respeitar esse espírito do jogo. Isso é um ritual, é um pequeno ato que é um ritual. E não tem função nenhuma específica. Ela é realmente imbuída só desse pequeno significado. Então, só para resumir, mudanças e adaptações, criatividade e inovação, senso de comunidade, conflitos e resiliência e performance flow. Isso é só para a gente passar muito rapidamente sobre esse campo. E eu estou pegando, novamente volto a falar, eu estou pegando o exemplo do pessoal do Ritual Design Lab, porque eles têm esse trabalho já muito bem condensado, mas existem muitos outros trabalhos que esmiuçam isso com muito mais detalhe e, obviamente, dão muito mais profundidade ao assunto. E aí, para vocês entenderem como é que a gente cria um ritual, como é que a gente define um ritual, existem 4 princípios para isso acontecer. O primeiro deles é que os rituais eles têm uma coisinha mágica. Essa coisinha mágica geralmente é um detalhe, um feito, um objeto, um adereço, um gesto que não necessariamente faz sentido. Ele é só alguma coisa que pode ser simplesmente o seu pensamento, a sua intenção de saber que aquilo dali, por mais que não seja tão óbvio na sua funcionalidade, que aquilo ali tem um poder de te levar a um estado melhor. Entendeu? O segundo ponto é que os rituais carregam esses valores simbólicos, que oferecem esse senso de propósito, que eles vão, como eu falei, vão além do senso de praticalidade. Ou seja, não é um ritual você ir lá e se servir de café. Isso você tá, quando você vai com esse propósito de quero tomar um café e vai lá e se serve de café, isso não é um ritual, não tem nenhum simbolismo. Mas muitas vezes quando você precisa de, tipo assim, nossa, eu preciso sair um pouco desse ambiente. E aí a sua opção para sair desse ambiente é procurar um café, sabe? É você, sei lá, comer um bolo, sabe? Isso tem muita empresa que faz isso, muita equipe que faz isso. Chega às 16 horas, 17 horas, né, bate o relógio, a equipe inteira foge, vai comer um bolo, vai tomar um café em outro canto. Então isso é um ritual, porque aquilo ali envolve a saída desse momento do trabalho, a saída desse momento de tensão e essa criação de relacionamento. O café ele é uma desculpa muito boa, o bolo é uma desculpa muito boa, o doce é uma desculpa muito boa, mas quando você vai lá sozinho, muitas vezes não é a mesma coisa, né? Porque o ritual ele está embutido nas pessoas e não no objeto em si. Outra coisa é que os rituais eles são feitos com intencionalidade, né, com os praticantes focados em tornar um momento especial. Então, novamente, as pessoas, quando vão comer o seu bolinho às 16, às 16 horas, às 17 horas, elas vão com essa intenção de, não, eu quero ir em equipe. E se a equipe inteira estiver ferrada, mas um estiver livre, ele não vai lá sozinho ou ela vai lá sozinho comer o bolo. Se tiver,
Tudo bem, não vou discriminar, não. Eu sei que alguns de vocês com certeza já em algum momento fizeram isso. Mas às vezes pode ter sido até para sair daquele ambiente mesmo. Enquanto a equipe está ali focada e você está precisando, sabe, sair um pouco desse ambiente e despairar a cabeça, você vai lá realmente sozinho comer o bolo. Então tem essa intencionalidade. A intencionalidade não é comer o bolo. A intencionalidade é você sair ali um pouco e respirar um pouco de ar puro e aliviar um pouco a cabeça. Quase uma pequena meditação. E o quarto ponto é que os rituais evoluem com o tempo. E a gente sabe que nesse exemplo do bolo, por exemplo, pode ter começado com um simples café que era no café da empresa, uma hora todo mundo começou a reclamar que o café da empresa é uma porcaria, aí começou a ir no café do outro lado da esquina, aí no outro lado da esquina começou a falar que o café dali não tinha muita coisa para comer e começaram a achar outro lugar com bolo. Isso acontece, e isso faz parte do ritual. Os rituais evoluem com o tempo. Então, o que eu queria deixar para vocês desse aprendizado sobre ritual design é para que vocês percebam os rituais que vocês tinham antes dessa crise do coronavírus. Os rituais que vocês mantinham no seu dia a dia de trabalho, seja para chegar ao trabalho, para você despertar ou aguçar os seus sentidos, para você começar o seu dia. Eu tinha um hábito, quando eu ainda trabalhava em empresa, quando eu ainda descia para o Rio todo dia, eu tinha o hábito de só começar a trabalhar depois que eu tomava o café. Não tinha essa. Eu enfrentava um trânsito absurdo, sabe? Era muito tempo no trânsito. E aí, para chegar no lugar, cara, às vezes eu, sei lá, eu meio que bloqueava mesmo e não queria nem ouvir as outras pessoas se não tivesse um café antes. Então eu ia lá, fazia o café, tomava ele, respirava fundo, jogava uma água no rosto e agora eu posso começar o dia. O problema era o café? O problema era porque o meu rosto estava sujo? Não, é porque eu estava chegando no lugar, era o meu check-in. Isso é um ritual. Então vocês percebam os rituais que vocês tinham para chegar no trabalho, de repente após o almoço, no meio do trabalho, para você encerrar o seu trabalho. Estou vendo muita gente reclamando que não consegue discernir com o home office, não consegue discernir o tempo de se encerrar o trabalho. Fica trabalhando até 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, porque está o tempo inteiro com o computador ligado, porque fica aquela confusão de o computador para lazer e o computador para trabalho, e aí você faz um pouquinho de lazer, um pouquinho para trabalho, encerre o seu trabalho com um ritual. Então perceba esses rituais que você tinha e evolua eles para esse estágio que a gente está passando nesse momento. E o segundo ponto é aproveite essa transição para criar novos rituais. Aproveite que você está com um dia completamente modificado e tente inserir nele, de repente, na sua hora de almoço, você tinha 1 hora e agora você, na verdade, não tem 1 hora de almoço, né? Porque você fica em casa ali, você come rápido, depois você rapidamente volta a responder algum e-mail. Você, sabe, pega essa meia hora adicional, de repente, que falta, e vai meditar. Cria um ritual novo para você se reconfortar, se colocar a sua cabeça no lugar. Ou então, tenta achar algum elemento, algum acessório, um chá, um café, alguma coisa que te crie esse momento de foco, por exemplo, para o trabalho. Aquele momento que você, não, agora eu preciso fazer esse trabalho. Vou fazer aquele chá. Aí você levanta, faz o chá e você só vai tomar o chá quando você estiver na frente do computador, abrir as coisas para trabalhar e você dá aquele primeiro gole e dali começa. Isso é um ritual muito bom para te ajudar a seguir com essa performance, o flow necessário para esse momento que a gente está passando. E aí, como sugestão, não poderia deixar uma sugestão, né? Essa é um pouco diferente do que a gente está acostumado de ver, mas funciona para muita gente e você pode fazer suas adaptações. Claro, o ritual é seu a partir de agora. E a sugestão é você pegar um jarro ou um copo grande, o importante é que seja transparente e que ele possa ficar perto do seu lugar de trabalho. E você pegue alguns, não dá para comprar, né? Mas pegue um papel, assim, tenta fazer quadradinhos com eles e vai anotando as suas tarefas, enquadra quadradinho, vai anotando as suas tarefas, uma a uma, do que você tem para fazer com o seu dia. Eu não recomendo muito post-it, não, porque a ideia é a gente está falando de composteira, mas se bem que eu acho que o post-it agora está reciclável também, né? Então, tá bem, vale post-it, mas vamos lá. Tem as suas tarefas, anota cada uma em seu papelzinho, e aí, o que vai acontecer? Toda vez que você terminar uma tarefa, você amassa,
aquela tarefa, ou rasga, e coloca nessa jarra. Deixa essa jarra num lugar visível, porque aquilo dali vai te servir para, como eu coloquei aqui, para não só você visualizar o seu progresso com as tarefas que você precisa fazer, como também para reduzir essa ansiedade, esse estresse de parecer que o dia foi improdutivo. Entende? Porque como você está em casa, é muita mudança, pode parecer que você ficou o dia inteiro focado numa coisa. Às vezes, você visualizando aquilo dali, você consegue perceber que você fez, sim, algumas coisas naquele dia. Então, dá para trazer algum certo conforto. E aí, como fazer? Você lista as tarefas, se você terminar, joga ali o papel, e é importante que você deixe num lugar visível. E é bom também que sempre quando você lembre que tem uma tarefa que possa ser que você fez, mas você não anotou, anota e coloca lá. Porque aquela tarefa você concluiu. Então você tem que visualizar que aquele pote está enchendo. Você tem que visualizar que aquilo ali está enchendo. E aí, uma vez por semana, ou quando chegar no topo, você pode queimar ou reciclar essas tarefas. E, em comemoração por esvaziar esse pote de tarefas que você fez, preferência come um docinho, um aperitivo, faz alguma outra coisa que te traga esse gatilho de recompensa por você ter concluído aquilo dali. Essa tarefa, esse ritual eu peguei desse livro aqui. Se eu fazendo esse ritual, eu estou fazendo esse ritual, estou começando a fazer esse ritual, na verdade, eu estou deixando ele ali, a jarra, e estou... eu deixo a jarra ali e não estou rasgando. Eu estou, na verdade, a minha intenção é que quando a jarra estiver um pouco mais cheia, acabar assim, a cada 15 dias, no meio do mês, o que eu vou fazer? Eu vou ler tudo que eu fiz e aí sim eu posso colocar na composteira. E de fato eu vou fazer, eu tenho as plantinhas aqui, então eu sei que eu consigo pegar esse papel, picotar e misturar aquilo dali para realmente ser reciclado. E virar ali, né, mexer ali com a terra, com as minhocas, com tudo. Pois bem, eu coloquei esse espaço para pergunta, mas o Luiz falou que as perguntas vão ficar mais para o final, mas eu gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês, as dúvidas de vocês, e aí, para isso, vocês podem ficar até o final e mandar as dúvidas, ou lá no Instagram tem o @alanmelo, vocês podem mandar uma mensagem por lá, ou pode me achar no e-mail, pode me mandar e-mail. Eu só não vou colocar o telefone aqui, porque vocês podem me falar no WhatsApp também, mas só não vou colocar o telefone aqui porque vai ficar público, né, gente? Então, mas depois quem me chamar ali no Instagram, eu passo o WhatsApp. Tá? E aí essa mensagem para a gente passar por esse período é que a gente não precisa de magia para mudar o mundo, porque a gente já tem esse poder necessário dentro de nós mesmos, o poder de imaginar algo melhor, da J.K. Rowling. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha feito bem, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. É isso aí. Muito bom, Alan. Cara, muito obrigado aí. Valeu aí pela tua talk, tá? Pessoal, coloquem perguntas nos comentários, tá? Já tô vendo. Ao final aí da fala dos nossos... Isso, 4 aninhos. Fala aí, Cajá, como é que vai rolar a dinâmica das perguntas aí, cara? Então, galera Punk, a gente está separando as perguntas para botar no final, para deixar o fluxo correr aqui dos papos. Acho que o papo tá bem legal. Queria comentar, porque é isso, esses rituais, cara, são muito importantes. Minha própria equipe lá do LAEP, né, a galera do LAEP, a galera, o governo é nós, a gente já está passando por isso, a gente está tendo que ressignificar alguns processos, alguns rituais. E uma coisa que foi muito legal que o Alan falou, cara, é esse ritual para finalizar o processo, né? Fechar o dia. Então, todo dia, cara, a gente senta, dá um overview do que a gente fez, fala merda pra cacete e tal, e fecha o trabalho. Ou seja, a gente fecha o nosso tempo de trabalho, mas não quer dizer que a gente precisa automaticamente parar. Quem quiser ficar um pouco a mais no expediente, beleza, fica. Mas a gente tem um fechamento, a gente tem um senso que
começou o dia, a gente faz um sprint diário também, todo dia a gente se encontra, e todo dia a gente fecha, porque não tem mais essa questão de pegar o transporte, ir para algum local, trabalhar até um horário X e voltar. Então a gente está recriando isso no meio virtual. Então, no nosso caso, é abrir o dia com um papo, e aí como foi, dormimos bem, blá, 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 como tá a corona, né? Enfim, o papo normal, a malha social necessária que o trabalho traz, e fecha também. Então, cara, Alan, brigadaço aí, eu acho que a maior galera ficou amarradona e espera aí no Conte aí, que daqui a pouco a gente vai te chamar. Vou esperar, daqui a pouco eu tô nos comentários também. Isso aí. Luiz, volta pra cá pra gente chamar aí quem é o próximo aí.